Gigante Josimara Carmen, tudo bem com você, minha cara amiga? Gigante, Rodrigo Murari aqui, graças a Deus, tudo bem, bem, bem. Olá, pessoal, tudo bem por aí com vocês? Como que vocês estão? E nós aqui hoje, mais uma vez, para um Quinta com IDM, seguindo a nossa série Teoria Topográfica e hoje com a segunda aula do tema, não é verdade, Murari? Verdade, Carmen, eu estou muito motivado, eu sei que você também está, pela devolutiva, feedbacks, né, que a gente está tendo aqui do pessoal sobre essa série. Tem gente dizendo, caramba, parece até que é um curso, parece que vocês estão entregando aqui uma jornada e vocês poderiam até cobrar por isso, mas não, né, Carmen? É um presente nosso. A gente está aqui de coração, porque é uma honra toda quinta-feira festejar com você, comemorar com você, porque não deixa de ser também uma alegria para a gente estar aqui com vocês. É claro, a gente conta também com o apoio de vocês, que a gente não cansa de falar, né, Carmen? Não cansamos de falar o quê para esse nosso povo lindo, Carmen? Se inscrevam no nosso canal aqui do YouTube, ativa o sininho que está logo aqui em cima para vocês receberem as notificações dos nossos Quinta com IDM, quem sabe algumas novidades que surjam por aí no YouTube. Então, vocês inscritos vão ser sempre os primeiros a ficarem sabendo das novidades. Entra no grupo do Quinta com IDM, manda o link do nosso grupo para aquele seu amigo do coração, para aquela pessoa assim especial, até aquela pessoa que não é muito especial, para ver se ela também, né, se ajusta melhor, não é verdade? Sem julgamentos aqui, mas manda para todo mundo, aquela pessoa que você acredita que precisa também abrir a mente, né? Pensar fora da caixinha, como a gente costuma dizer aqui, né? Tirar aquela venda dos olhos, Uau. tirar o escotoma cerebral. Então, manda para as pessoas para quem vocês acreditam que possa ajudar a fazer bem. Lembra, conhecimento, né? Inteligente é a gente ter conhecimento. Agora, sabedoria mesmo é quando aquilo que a gente aprende, aquele conhecimento que a gente adquire, a gente também compartilha com o outro. Não é verdade, Murari? Então, ó, Verdadeira. Verdade sigam nas redes verdadeira. sociais, Instagram, Facebook, @Instituto Despertamente. A gente está nos dois, porque a gente sabe que tem gente no Facebook que não está no Instagram e vice-versa. Dê o seu like aqui e bora para mais um conteúdo daqui, ó. Show de bola. Já vai escrevendo aqui, turma. Excelente noite. Esse. Excelente noite. Vamos seguir, então, aqui com a nossa série da teoria topográfica da psicanálise. Eu sei que você já está aí acompanhando com seu caderno. Cadê o meu caderno aqui? Meu Deus do céu. Aqui, meu O meu caderno está de aqui. Hoje eu estou com uma folha de anotações. eu também estava com a folhinha aqui, coloquei aqui, mas está aqui. Na verdade, a gente tem vários cadernos, né? Porque a gente, no nosso dia a dia, turma, não tem jeito, é muito conteúdo, e a gente tem que estudar, tem que treinar. Então, bora seguir a nossa série. Vamos acompanhar com muita atenção, foco e comprometimento, como sempre. Vamos seguir aqui a nossa caminhada da teoria topográfica e hoje iremos trazer à tona aqui, de forma mais atenciosa, específica, uma das camadas. No encontro anterior, Carmen, nós falamos de quais camadas aqui da teoria topográfica, Gigante? Nós falamos do consciente e do pré-consciente, né? Aquela camada superficial da nossa mente, os 5%, o aqui e agora, né? Os nossos pensamentos. Nossa, estou aqui na sala com o Murari, com a Carme, estou vendo aqui o chat do pessoal aqui do lado. Família está por aí, aqui, né? Os pets. Então, é aqueles pensamentos, a programação que aconteceu, que vai acontecer.
aquela camadinha bem encostadinha lá no consciente, mas já lá dentro desse gigante que nós vamos falar hoje, do inconsciente, né? Aquela camada do pré-consciente também, uns 5% emprestados por ele, memórias afetivas, aquela que se eu faço um esforço, eu trago a minha consciência, porque elas não foram reprimidas ainda, né? Ou não serão reprimidas pelo inconsciente. Então, elas estão ali, na superfície, que se eu quiser, se eu me esforçar, se eu perguntar do bolo de... Ó, a memória, que boa! Perguntar do bolo de cenoura, porque acho que eu estou com vontade de comer bolo de cenoura, viu, Rodrigo? Eu tô achando que você vai comer essa semana esse bolo ainda, viu? Então, né, se eu lembrar do bolo de cenoura da avó Sebastiana, mas eu queria comer da avó Sebastiana. Como não é possível, eu vou pedir para alguém fazer para mim aqui. Então, é essa memória que a gente faz um esforcinho e nós conseguimos trazer a consciência. Só que hoje nós vamos mergulhar literalmente nas profundezas da nossa mente. Vamos mergulhar lá, sabe aquele mar? Nós vamos mergulhar lá no profundo dele. Então, prepare-se. Puxem o fôlego, respirem fundo para mergulharmos nesse mar da nossa mente. Mas, Carmen, eu estou pegando o bonde agora andando, estou chegando agora. Calma, que a gente acabou de dar uma palhinha aqui. Vai lá no vídeo anterior do canal, semana passada, nós falamos então de consciente e pré-consciente. É claro, agora você fica aqui. Mas depois desse encontro aqui, você vai no outro que nós tivemos semana passada, aí você vai acompanhar a série com mais exatidão, com mais clareza e, claro, com mais sabedoria. Então, vamos falar, então, dessa camada mais profunda da nossa cabeça, da nossa mente, que é o inconsciente, Josimara Carmen. É isso mesmo. Bora lá, vamos seguir em frente. Por volta de 1915, né? Freud trouxe o inconsciente. E o que é esse inconsciente, né? Freud, nesse livro dele, O Inconsciente, nessa escrita, ele defende a tese da existência de processos psíquicos inconscientes, né? Ele começou a trazer, não existe apenas a consciência. Nós vamos entender todos esses movimentos agora, mas existem processos, a minha mente está atuando também dentro de uma camada mais profunda chamada inconsciente. E como que se deu essa descoberta? Vamos seguir aqui, né? Como que foi esse processo da descoberta do inconsciente? É importante nós termos, né, em mente que a descoberta do inconsciente, ela foi de extrema importância, ela foi fundamental para o desenvolvimento da psicanálise. Foi através da descoberta dele, né, do inconsciente, que Freud começou a desenvolver essa ferramenta, essa técnica que hoje nós atuamos, faz tão bem para as pessoas, que é nada mais, nada menos do que a psicanálise, né? A análise da mente, certo? Como que foi? Foi um longo período, tá? Não foi assim, ele descobriu o inconsciente, pronto. Não. Antes, quando ele começou o processo com o estudo das histerias, que naquele tempo, né, o que era padrão eram as histerias, foi quando ele começou esse processo do estudo da descoberta do inconsciente, porque foi uma coisa que chamou a atenção dele. E ele foi investigar mais a fundo. Já tinham os casos de histeria, que a gente fala sobre eles em diversas lives nossas aqui, inclusive aqui na plataforma tem uma live falando sobre histeria, tá ok? Então, quando ele começou, lá no final do século XVIII, XIX, já estava muito em evidência a histeria. E ele, como um médico neurologista,
ele começou a não concordar com algumas coisas e foi se aprofundar para realmente entender o que era histeria. E ela foi a porta de entrada, né? Esse estudo foi a porta de entrada para a descoberta do inconsciente. Bora lá, vamos seguir aqui, né? Quando ele começou a investigar, a Lacan até chegou a chamá-lo de uma descoberta copérnica. Por quê? Copernicana, né? Por que ele trouxe essa conotação? Quem for estudar a Revolução Copernicana vai entender que foi quando Nicolau Copérnico descentralizou a Terra, porque a Terra era o centro do universo e tudo girava em torno dela. Para Freud, né, nos estudos, a consciência era o centro da mente, né? E Freud, nos estudos dele, né, em 1900, Lacan trouxe essa conotação para Freud, né, de uma descoberta copernicana, a descoberta do inconsciente. Porque antes disso, né, seguindo aqui, antes disso, a consciência ela era o centro da mente, a consciência. E Freud descentralizou essa consciência, né? O que acontece? O privilégio dos pensamentos deixaram de ser somente conscientes. Porque até então, tudo que regia a vida, né? Aqui a gente está falando do iluminismo, porque até quando veio o iluminismo no final do século XVII, século XVIII, a gente sabe que pela história, né, da psicanálise, antes disso, o que acontecia? Era a época medieval. E a época medieval existia até um padrão de pensamento. Era imposto, certo? Pelos senhores feudais, pela própria igreja, que as pessoas pensassem todas da mesma forma. E o iluminismo começou a trazer um rompante de que cada indivíduo tinha uma subjetividade. Cada indivíduo tinha um pensamento, tinha um desejo, tinha uma vontade, queria realizar alguma coisa. Então, ele trouxe, né? O iluminismo começou a aflorar justamente a subjetividade do sujeito, que até então ele não tinha. Ele tinha que seguir o padrão imposto pela época dele. Peraí, o indivíduo tem pensamento próprio. Essa já foi uma mudança que teve naquela época, antes da descoberta do inconsciente. Já estava trazendo que o indivíduo pensava, que até então, antes, o indivíduo não pensava. Esse pensamento, apesar do indivíduo pensar, esse pensamento era centralizado apenas no que a gente está acessando, né? Porque era o que realmente o indivíduo acessa, o que está aqui. Eles não tinham a noção de que existia algo mais profundo, né? E foi aonde que o Freud começou a trazer essa divisão, né? E com essa divisão, essa concepção que o sujeito ele é dividido, né? Ele não está mais concentrado na consciência, para esse indivíduo, né? Para essas pessoas, começou a surgir como se fosse uma carência de um eixo, de algo que o equilibrasse. Porque como assim não está tudo aqui? Eu não consigo me organizar aqui. Há algo que está me... Existe uma força que está atuando em mim diferente e que eu não controlo. O algo estranho, né? A força invisível, né, Carmen? Se nós formos trazer Lacan, o estranho que me habita. Muito E esse forte. estranho é você, tá? Esse estranho é você mesmo, mas ele te habita aí.
Então, é justamente essa questão. Quando descentralizou a mente da consciência, o indivíduo se viu perdido, né? Como assim, né? Uma outra força. Como assim uma divisão? Uma ausência de algo, porque é necessário que a gente tenha esse equilíbrio, né? Imagina tirar esse eixo da minha mente. Vamos entender melhor essa descentralização? Como será Vamos que entender isso melhor. funciona? E nessa primeira etapa aqui do nosso encontro, escreve aqui de 1 a 10. De 1 a 10, qual já está sendo o seu entendimento dessa segunda aula da série? Escreve aqui de 1 a 10, como você está compreendendo esse comecinho aqui do nosso processo, da nossa série. Espero que você esteja gostando. Está chegando agora? Excelente noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, Carmen. Pegando um pouquinho do gancho que você está dizendo, eu fico aqui me perguntando, caramba, até hoje existem pessoas com essa mentalidade daquele século, né? Ou seja, para muitas pessoas hoje, a gente pode chamar de ignorantes, ou seja, que ignora o autoconhecimento, que ficam só na consciência, que é limitada. Olha que interessante, turma. Vocês estão percebendo que a consciência, tendo a menor parte de toda a camada, por isso ela é limitada, por isso que o conflito acontece constantemente para essas pessoas, porque elas não se permitem a ter o acesso, a ter a busca de tudo isso que estamos falando aqui, que é o inconsciente. Muito pode imaginar a angústia, né, desse estranho que até hoje vem habitando dentro de nós. Escreve aqui o entendimento que você teve até agora, de 1 a 10. Como está o seu entendimento? Por enquanto que você está aí digitando, de 1 a 10. Olha essa tela para você ficar bem atento, que vamos chegar na segunda camadinha aqui da nossa aula, nosso encontro de hoje, cara. Vamos lá, gigante. E essa imagem, que é praticamente uma metáfora, não é isso, Carmen? Que representa o quê, gigante? Exatamente. A referência, né, a metáfora que é feita da mente, que é trazida pela mente, é justamente de um iceberg. E por que um iceberg? E é justamente o que acontece com a nossa mente. Consciente, aquela camadinha que fica acima do nível do mar, aquela camadinha que a gente enxerga, né? Quando a gente olha uma imagem de um iceberg. Só que adentrando, né, aprofundando no mar, ele é extenso, ele é imenso, ele é enorme. Assim também é a nossa mente. E como o Murari trouxe agora, né? Na época que isso foi descoberto, que nós estamos trazendo aqui os fundamentos, né, de como que surgiu o inconsciente, na época da descoberta dessa camada mais profunda, antes disso, a única coisa que as pessoas tinham ciência, tinham consciência, conheciam, era só aquela pequena camadinha, aqueles 5%. Era desconhecido toda essa profundidade existente, certo? Eles não tinham noção que existia tudo isso. E existem pessoas, como o Murari disse até hoje, que ainda desconhecem essa camada mais profunda. Tem pessoas que entram para o curso de formação com a gente que desconhecem, vão ter a consciência de um inconsciente a partir do momento que começa um curso. Tem pessoas que vão seguir ainda muito tempo na vida dela desconhecendo o inconsciente. Certo? Hoje a gente está falando os fundamentos. A semana que vem, né, a gente tem a segunda parte. Aguardem aí, nós vamos trazer os efeitos mais profundos sobre, referentes a essa camada. Não é verdade? Carmen, tem pessoas que desconhecem,
colegas aqui vão concordar com a gente, e tem pessoas que sabem que existe, mas ignora. Eu não sei o que é pior, turma. Olha só, pessoas que passam batido pela a ignorância, né? Ou seja, O elas realmente não desconhecimento. sabem, elas não sabem que não sabem, elas não têm o conhecimento. Uhum. Ninguém chegou para essas pessoas para poder abrir a mente delas, para poder provocar sobre o conhecimento, tá? Agora, tem pessoas que elas conhecem, mas ignoram. Pessoas que não acreditam que existe essa força invisível, essa camada, essa provocação secreta que existe dentro de nós. Escreve aqui se você acredita, se você tem consciência sobre isso. Ter consciência sobre o inconsciente, entende? Agora, uma coisa é ter consciência que essa força existe. Uma outra coisa é a gente estar aqui estudando, desenvolvendo uma maneira para, de fato, ter a cura das questões. Ressignificar, reprogramar, vasculhar e investigar, é isso que a psicanálise faz. Se eu tenho consciência da busca, a vida fica mais fácil. Escreve aqui se você tem consciência de fato dessa busca, se você tem consciência que existe essa força, que você quer dominar ainda mais essa força, que você tem consciência, que você tem memórias, que, meu Deus, que estão movendo a tua vida. Tudo isso é importante a gente firmar a consciência que existe uma força, que estamos aprendendo a dominá-la. Escreve aqui, ó, tenho consciência, né, cara? Porque sem a consciência, se a gente não levantar a cabeça aqui e começar a ser dono, dona dos nossos atos, certo? Para você não ficar chamando qualquer coisa de destino, porque quem faz o seu destino é você, o co-criador da sua vida é você, aí faz sentido. Senão, você vai estar levando ou está levando a vida no piloto automático, você não é dono, dona das tuas coisas, né, Carmen? Então, escreve aqui, ó, consciência, tenho consciência, eu sei. Vamos seguir com essa mentalidade consciente da busca, da investigação, da reprogramação, da ressignificação, porque viver com essa culpa, com essa dor, com essa pulguinha atrás da orelha, viver se perguntando por que isso, por que aquilo, não vai adiantar, não vai mudar. A gente tem que mergulhar, não é isso, Carmen? Fica naquelas duas situações, né? Ou no pagodinho, né? Deixa a vida me levar, ou fica naquela, né? Ó céus, ó vida. Quem assim é mais ou menos assim, né? Na nossa faixa vai lembrar, né? Do ó céus, ó vida. Olha aí, turma, e é nessa camada que a gente encontra todas as informações, todas as programações mentais, é nessa camada mais profunda, os enganos, os esquecimentos, desejos, experiências e vivências, memórias reprimidas, sentimentos renegados. Então, não tem como, né, Carmen, nós ignorarmos tudo isso que acontece em nós. Está tudo aí. Então, pare e pense, vamos refletir, vamos comparar. É para isso que a mente consciente está aí. É para a gente pensar sobre todos esses movimentos, todas as programações mentais que estão no nosso inconsciente. Se eu quero um resultado diferente aqui, tá vendo? Naquela pontinha do iceberg, que é o consciente, que é a realidade de vida que nós vivemos hoje, é o que você vê, ouve e sente, é o teu mundo aqui fora. Se você quer mudar aqui fora, consciente, a gente precisa olhar aqui dentro, que é o inconsciente, e é claro, com muito respeito, né, Carmen? Porque esse danado aí não é fácil não, né, Carmen? Não, ele é um desafio bem grande. É um mergulho assim, como que nós diríamos?
um mergulho com o instrutor, né? Não é aquele mergulho aventureiro, é aquele mergulho orientado. E é Tem que ser com bacana. cautela. Hã? Tem que ser com cautela, é isso Tem que mesmo. ser com cautela, com cautela. E é justamente, né? Todas aquelas funções que o Murari colocou, e pela visão de Freud, Freud trouxe uma visão para a gente de que o inconsciente, essa camada mais profunda, esses 95% da nossa mente, ele é um depósito, um repositório e até um repressor, tá? Daqueles conteúdos que não são acessíveis ao consciente. Porque quem já acompanha a gente aqui nos Quintas com IDM já entendem que nem todas as nossas memórias são acessadas por proteção mesmo da nossa mente, né? Vai aqui, ó, busca aqui nas nossas lives que vocês vão encontrar esse material. E é justamente isso, né? A mente vai armazenando. Então, dentro do meu inconsciente, eu tenho memórias hoje com estudos antes de nascer na barriga da mamãe até o aqui e agora. Então, tudo aquilo vai sendo armazenado nesse nível, nessa estrutura da minha mente chamada inconsciente. Então, para Freud, tá? A gente traz aqui a visão freudiana. O inconsciente, ele é um armazenador, um depósito, um repositório de todas as minhas vivências e experiências, alegres ou traumáticas, dolorosas ou sensíveis, né? Normais. Então, todas as minhas vivências estão lá, desde antes de eu nascer até agora, nesse momento, está sendo armazenado. Algumas não são reprimidas porque eu consigo acessar, mas lá também estão as reprimidas que eu não consigo trazer à consciência. Faz Ou seja, sentido? né, cara? Total sentido. Ou seja, né, turma? O nosso passado está vivo dentro de nós. Tudo bem, turma? Não se apaga nada, tá tudo aí guardadinho. Você não lembra, mas está dentro de nós. Você não se recorda, mas está aí. O nosso passado acompanha o nosso presente e futuro, consciente ou inconscientemente. Ok, turma? Não se apaga nada. Olha que coisa absurda que é o nosso secreto. Tá bom? Agora, esse passado inconsciente pode estar movendo a sua vida consciente. E aí o porquê da gente mergulhar no autoconhecimento. É É isso, cara. bacana, né? Oh, coloquem aqui se vocês por acaso já escutaram alguém assim falar para vocês. Eu apaguei tudo da minha vida, apaguei tudo da minha mente. Aí agora vocês conscientemente, né, vão pensar assim com vocês. Ah, minha querida, meu querido, você não apagou nada, você apenas se esqueceu. É. Não precisa falar para a pessoa, tá? Se ela não estiver preparada para isso. Mas agora vocês que estão aqui com a gente têm a consciência. Meu amor, você não apagou, você apenas se esqueceu pela proteção da sua própria mente. Ó, perfeito, Carmen. E se vale como uma dica importante para você que tem, eu diria, um certo desafio de, ah, de olhar para o passado e ainda sentir muito por ele. Tem dois pressupostos que a gente coloca muito dentro dos cursos avançados, dentro da nossa formação, que pode fazer uma diferença para você. Não existe fracasso, o que existe é feedback. Não existe um passado fracassado. O que existe é um passado cheio de aprendizado, tudo bem? E uma outra coisa que também é importante: não importa o que te aconteceu. O que importa é o que você vai fazer daqui para frente com o que te aconteceu. Tá vendo?
para você conscientemente tomar conta da sua vida. Senão você vai ficar remoendo o teu passado. E quem visita muito o passado fica doente no presente. E se você ficar dodói no presente, como é que você vai ficar no seu futuro, tá? E é bacana também aqui a gente deixar forte isso para a turma, né, Carmen? Que o inconsciente, ele é atemporal, não é mesmo, Carmen? Então, a linha de tempo para o inconsciente acontece nos 3 tempos: passado, presente e futuro. Para ele, na verdade, é uma coisa só. Tanto é, se você fizer uma projeção de um desejo, de algo que você quer conquistar, quem entra nessa primeira cena de futuro, a gente ensina isso no curso avançado, a impressão que você tem é que você de fato está vivendo aquilo que conscientemente ainda não te pertence. Mas que se você colocar com muita emoção, com muita fé, com muita realização interna, o futuro te espera com essa realização na qual você colocou como comando, como uma ordem na sua vida. Olha que forte que é o nosso inconsciente. Significa, então, que você pode curar o seu passado projetando a sua mente para o futuro realizado das coisas que você quer para a sua vida. Isso a gente ensina no nosso curso avançado, e não é à toa que o autoconhecimento transformou a minha vida, transformou a vida da Carmen, e vem, graças a Deus, transformando a vida de centenas e centenas de alunos do nosso curso. Vamos seguir, gigante? Meu Deus! Bora lá! Mano, eu estou gostando desse bate-papo. O nosso desejo, nossa vontade, né, Carmen, é que todo dia a gente possa fazer aqui um encontro com vocês, só que a gente não pode mais. Digita aqui se vocês gostariam de ter mais encontros com a gente, além das quintas-feiras. Carmen, confirmando a teoria de Freud. É isso aí. Freud trouxe a teoria de que o inconsciente pensa. Lembra quando ele tirou o inconsciente, tirou a consciência do papel de centralizadora, porque quem pensa é o consciente, né? Até então, a partir do momento que ele tira esse privilégio do consciente e reparte com o inconsciente, ele traz que o inconsciente também pensa, o inconsciente também sente, o inconsciente também age, né? E se nós conscientemente temos ações, comportamentos, pensamentos, movimentos conscientes, e o nosso inconsciente, aquela camada que é 95% da capacidade da minha mente, também faz isso tudo, mas sem que eu perceba, sem que eu conheça, porque eu estou fazendo isso inconscientemente, imagina os efeitos de todos esses movimentos na vida do indivíduo. Quando nós falamos lá na frente, né? A histeria foi o ponto de partida. Como assim, né? Lembra que existiam sintomas físicos, os pacientes, primeiramente as mulheres, depois ele foi se aprofundar, viu que não pertencia somente às mulheres, homens também eram histéricos. O que seriam os histéricos, né? Sintomas físicos, às vezes comportamentais também, que não apresentavam causas ou explicações orgânicas. A gente fala bastante disso na aula de sintomas, a gente fala bastante sobre isso na aula de histeria que está aqui no canal. Não tinham explicações para aquilo, né? Mas por que então que essas pessoas não enxergam, não falam, não caminham? Por que essa pessoa está desenvolvendo uma gravidez psicológica? Por que essa pessoa
não se manifesta mais, se fechou no mundo isolado? Ou por que essa pessoa está agredindo todo mundo fisicamente, verbalmente, né? O que ela tem com esses comportamentos? Quem que está agindo? Aquele estranho. Aquele eu que habita. Que inconscientemente está atuando. Esses são os efeitos do inconsciente, enquanto eu deixo ele dominar a minha vida. Enquanto eu não consciente, né, não pegar, segurar na mão desse cara e falar, opa, vem aqui que eu vou junto com você, eu vou te direcionar, deixa eu te conhecer melhor, né? Vamos nos apresentar. E no começo disso tudo, né? Nos apresentar, vamos nos conhecer. Esse é o processo do autoconhecimento, que a gente aprofunda mais nesse ponto a semana que vem, não é verdade, Murari? Que a gente vai trazer a segunda parte do inconsciente, hein? E na segunda parte, se a gente conseguir ter tempo, porque o nosso tempo é um pouco limitado no quinta, aqui com o IDM, de repente, vamos fazer o seguinte, anotem 3 coisas que negativamente, eu diria que de forma bem delicada, e aí é o nível, ou são os níveis que provocam as pessoas a, de fato, ou pedir socorro, ou seja, buscar um profissional da saúde mental, emocional. É quando essas pessoas acabam tendo uma demanda de sofrimento muito forte a ponto de realmente levantar a mão e dizer, eu quero ajuda, ou elas acabam indo para um caminho muito triste, enfim, um caminho muito triste. Então, são 3 coisas importantes que acabam acarretando, que a Carmen colocou aqui. Anotem aqui, Tom, ó. Primeiro, a autopunição, autossabotagem e autossacrifício. Esses 3 elementos, essas 3 forças provocadas negativamente por toda essa demanda que a Carmen colocou aqui agora, é algo que eu e a Carmen, a gente briga positivamente, a gente luta positivamente para que as pessoas não entrem nessa zona aqui. Vocês marcaram aí? Marcaram? Autossabotagem, autossacrifício e punição. A Carmen fica ajudando vocês aqui, gente. Não pode ficar... Rodrigo, o que é autopunição, autossabotagem, autossacrifício? A gente poderia marcar uma aula só para falar desses 3 mecanismos de descontrole emocional, psíquico, que fazem com que as pessoas não tenham, de fato, uma visão clara sobre isso e não procuram ajuda pensando que está tudo certo, que é normal e não é normal, tá? Mas aí, por que eu entrei nisso? Porque justamente nessa grande ferramenta que a gente também aplica hoje na nossa formação, que é a hipnose. Só que lá atrás, né, Carmen, muito lá atrás, existia ainda uma visão distorcida ou até mesmo um certo conflito de abordagem, na nossa opinião, sobre essa tecnologia, sobre essa grande disciplina que é a hipnose, né, Juliette? Verdade. Nos primórdios era utilizado o método da hipnose, né? Quem acompanha sabe que Freud foi estudar, quando ele estava descontente com os casos da histeria, ele foi estudar a hipnose com Charcot lá na França. E ele começou a trabalhar com a hipnose. E qual que era a função da hipnose, né? Era justamente a intenção, quando eles aplicavam a hipnose no paciente, era de aliviar esses sintomas que eles apresentavam. E, com isso, de aliviar esses sintomas, quando
o paciente se sentia mais confortável com esses sintomas, eles conseguiam focalizar o momento em que aquela questão tinha se formado, né? Então, qual que era o objetivo técnico por detrás da hipnose? Era justamente descobrir qual que foi a causa que desencadeou aquele sintoma e qual que foi o momento em que ela foi desencadeada. Né? Então, Freud, Brauer, que começaram, né, aprenderam a técnica e trouxeram lá, Freud trouxe para os pacientes dele, então eles hipnotizavam o indivíduo e durante o processo de hipnose a pessoa se sentia aliviada. Por quê? Porque ela, em transe hipnótico, os sintomas desapareciam. Desaparecendo esses sintomas, eles conseguiam descobrir quando que tinha acontecido a causa que provocava aquele sintoma. Só que quando essa pessoa retornava do transe, retornava os sintomas. Faz sentido? Então, por isso que Freud acabou deixando a hipnose de lado, porque os sintomas retornavam. Conseguia trabalhar com a pessoa, mas, seguindo aqui, ele percebia que existia uma resistência. Esse indivíduo, ele trazia, né, ele percebia que, enquanto a pessoa estava em transe hipnótico, acessava, mas voltava, ainda tinha alguma coisa que bloqueava, que não deixava a pessoa consciente acessar aquela memória. Existia um obstáculo, alguma coisa que barrava, certo? Esse recurso da sugestão hipnótica, o que ele fazia? Durante esse período em que a pessoa estava, né, pela sugestão hipnótica, essa resistência ela diminuía, mas por algum tempo. Então, durante esse processo, né, durante o processo da hipnose, eles conseguiam, conversando com esse paciente, trazer algumas informações. O paciente falava algumas coisas, mas somente durante o processo. Quando ele voltava à consciência, ele não conseguia mais tocar no assunto, ele não conseguia acessar mais a memória, porque conscientemente aquilo bloqueava. Mas espera aí, se em transe hipnótico essa pessoa fala, o que leva ela a não falar conscientemente, né? Aí veio o caso mais famoso, a histérica mais famosa, Ana O. Ela foi objeto de estudo de Freud por muitos e muitos anos. Ela era paciente de Joseph Brauer e ele convidou Freud para tratá-la. Ela trazia inúmeros casos de histeria, inúmeros sintomas. Ela não enxergava, ela não bebia água, ela não andava, ela chegou a desenvolver uma gravidez psicológica numa transferência que ela estabeleceu com Brauer. Então, ela apresentava muitos sintomas. E nesse trabalho, né, Freud trouxe com ela a abreação, né, por meio da narrativa. Ela foi a primeira paciente que Freud pediu para que ela falasse conscientemente, né? E o que é justamente essa abreação? Ela começou a falar, né? Falar o que veio à cabeça. E nessas falas, nessa conversa, ela trouxe, né, aquela história que a gente conta das cartas de baralho.
Então, justamente quando ela acessou essa memória da carta de baralho, que ela lembrou da situação dela caminhando atrás do pai, que chegou, encontrou o pai com os amigos, jogando baralho, foi a decepção que ela teve, porque o pai havia prometido brincar com ela, ficar com ela, e a trocou pelo jogo com os amigos, ela deixou de andar, né? Essa memória no futuro, quando ela já era mais mocinha, impedia ela de andar, mas era uma causa da infância, foi uma dor para ela, que ela reprimiu no inconsciente, ela não acessava, mas o efeito era o não andar. Por quê? Porque se eu andar, eu posso me decepcionar com aquilo que eu vou encontrar. Uau. Quando ela fez essa abreação, ela teve essa descarga, né? Que a gente fala que uma abreação é uma descarga emocional, é uma catarse. A catarse é justamente aquela energia concentrada em algo, né? Quando uma pessoa acumula energia para uma determinada coisa, ela está numa catarse. E a energia que essa pessoa, no caso a Ana O, empregou na abreação daquela lembrança dela caminhando atrás do pai, encontrando a cena dele jogando com os amigos e não cumprindo a promessa que ele havia feito para ela. Ela conseguir acessar, pensar naquilo, contar sobre aquilo, relatar, porque até então ela não relatou, ela reprimiu. A descarga emocional dela, falar, a catarse de expressar, de colocar para fora, alivia aqueles sentimentos de tensão, alivia aquela sensação de sufocante. Angústia. A angústia, a ansiedade reprimida, a dor reprimida. Porque conforme... Observem, né? Quem aqui já observou que quando está com uma coisa tão pesada na mente, assim, aquela carga sobre os ombros, vamos trazer assim, e você começa a desabafar com alguém. Né? Quem aqui já passou pela experiência do desabafo? Qual que Pode escrever, turma. Você tem... É uma pergunta que a Carmen fez, tá, turma? Escreve aqui. Quem já, como é que é, Carmen? Quem já passou pela experiência de um desabafo? Às vezes é até aquele desabafo que você chega no colega assim que está aqui do lado. Pô, Murari, sabe o camarada lá? Pô, ele fez isso comigo. Cara, eu fiquei com vontade de... Nossa, eu tô tão nervoso que naquela hora a minha vontade era pegar ele, era xingar, falar isso, tal. A hora que você acaba de falar tudo isso, isso é uma catarse. Uma catarse também, turma, é aquele camarada que vai para o estádio de futebol. O que acontece? Chegando lá no estádio, ele entra dentro de uma atmosfera, né, dentro de um processo do inconsciente coletivo, as mentes se comunicam e está todo mundo ali tendo uma descarga, ou a grande maioria, não queremos generalizar, mas as pessoas que estão ali na beira do campo xingando o juiz está tendo uma descarga emocional. Olha que interessante isso. Se sublimando, né? Exatamente. Porque não está fazendo nada que prejudique outra pessoa, mas está aliviando essa tensão. Externando, né, cara? Assim como dançar. Exato. Na roda de bate-papo com amigos. O que mais, Carmen? Vai fazer uma prática de arte marcial. Só não pode bater nas pessoas, pelo amor de Deus, mas
vai lá dar soco no saco Não de dá, pancada. viu? Não vai dar um mata-leão no jiu-jitsu na hora que você estiver nervoso com alguém. Não, coloca um saco de pancada na tua frente e descarga, coloca para fora. Isso ajuda muito. Existem técnicas dinâmicas terapeutas, né? Com todo esse processo de objeto, né, metaforicamente falando, de como você pode colocar para fora para que você não fique aí cheio de angústia, explodindo. E o quanto isso faz mal para a gente, né, cara? O grounding também é né? O Sim. caminhar no mar, na areia, na grama, É. abraçar uma árvore. O vizinho vai passar, vai falar assim: você tá louco? Falando, não, estou me desestressando. Estou evitando a loucura. Existem várias maneiras, né, de vocês colocarem essa descarga, né? Mas é importante você ter essa sensibilidade que você precisa dessa Sim, descarga. E aí você pode ir pelo caminho do bem-estar, como a Carmen falou, vai passear, né, vai caminhar, abraça uma árvore, deixem de chamar você de doido, não tem problema. O importante é que você está bem com você, vai colocar os pezinhos na areia, vai viajar. Agora tem o outro lado da descarga, que é mais fisiológico, que é mais físico, né? Que a gente poderia até dizer que é agressivamente positivo, tá? O importante é você colocar essa descarga para funcionar, externar, porque ficando aí paradinho pode gerar uma potência, uma bomba, e você até enxerga o rastro da pólvora. Sabe quando você risca assim e acende, e aí você vê aonde está indo o rastro da pólvora. Tá? Mas você não sabe aonde vai estourar. Então, pode ser que mais cedo ou mais tarde, ó, bum, bora externar, colocar para fora. E estando aqui com a gente também é um ato, é um jeito de colocar para fora. A gente conversando com vocês também é uma maneira da gente também treinar, praticar terapia com vocês. Vocês pensam que não, mas eu e a Carmen, o que a gente faz de terapia todo dia é impressionante, né, Carmen? exatamente. E é gostoso. Esse momento com vocês, para nós, é uma catarse. Exatamente. Gigante, olha que interessante que preparamos aqui também nessa tela. Lacan, em 1991, no seminário do livro 7. Para quem não sabe, né, Lacan, ele não conheceu Freud, ele não viveu com Freud, porque ele é muito mais novo, né? Quando ele começou a atuar, Freud já tinha falecido, só que ele resgatou todas as... A gente fala que ele trouxe novamente toda a linguagem de Freud, porque de Freud vieram outros psicanalistas, né, que trouxeram teorias diferentes, mas Lacan veio resgatar Freud, né? E Lacan, num dos seus seminários do livro 7, ele assinala que na Grécia Antiga, né, o termo catarse traduzia habitualmente a ideia de purgação. É aquilo que a gente está falando, o apaziguamento, né? Então, o ato de falar apazigua o nosso eu, ele elimina as nossas tensões, né? E de uma forma íntima, consigo mesmo, a sua purificação. Uau! Grande Lacan. Purificação, que forte isso. Gente, será que a gente está deixando de purificar pelo fato de ficar guardando, de ficar segurando? E purificação de alma, né? Purificação das emoções, purificação dos pensamentos. Que fantástico isso. Então, colocar para fora também é purificar a carne. Que maravilha. Com todos esses movimentos, né, da abreação, da catarse, da importância da fala, Freud percebeu o quanto que isso era importante para o paciente, o quanto que isso fazia bem, né? O quanto que isso ajudava o indivíduo na questão da expressão.
da fala, a importância da fala dentro da sessão de terapia. Com tudo isso, é onde surge a psicoterapia, a cura pela fala. Yes! Uau! Eita, meu Deus, coloque aqui, ó, o uau, do seu jeito, coloque aqui a cura pela fala. Escreve em caixa alta aqui, ó. A cura pela fala. Que maravilha. É um dos pontos chaves da psicanálise, né? A livre associação, que nós vamos falar dela também no próximo, mas e é justamente, olha, todo esse desenvolvimento do inconsciente, toda essa descoberta desse gigante que é os nossos 95%, 95% do nosso eu mental, certo? Como que ele foi descoberto, como que ele surgiu. A semana que vem a gente vai trazer a forma como ele afeta a nossa vida, como que surgem esses traumas dentro dele, como que a gente pode, né, fazer com tudo isso. Mas hoje foi mais fundamentos, conhecer como que ele surgiu, como que a gente conseguiu saber que hoje que existe algo dentro de nós que tem essa força tão grande, né? Uau! Hoje foi, então, sobre a polêmica do inconsciente, a revelação, a descoberta. A gente não tem tanto tempo assim, mas eu acredito que deu para você ter uma noção muito legal, muito bacana sobre o inconsciente. Escreve aqui se você gostou, porque continuamos com a série, cara. Então, que dia que vai ser? Dia 4. Dia 4, quinta-feira que vem. Dia Nós 4 temos um encontro marcado. É quinta que vem, né? Nós temos um encontro marcado para seguir com a nossa série da teoria topográfica. Escreve aqui se você gostou desse encontro hoje aqui, dessa quinta com o IDM, e a gente não vai cansar de dizer que nós queremos o seu like, queremos a sua assinatura, se inscreva no canal, lá no nosso perfil, @Instituto Despertamente, acompanhe nossos stories, procura curtir a gente aí, porque a gente curte muito vocês, certo, Carmen? Façam fotos, coloca nos stories, marca o Instituto e tamo junto, vamos caminhar junto nessa jornada. Chegamos nos 2.000 aqui no YouTube? Chegamos? Passamos, agora a gente quer chegar nos 3. Show de bola. Super passamos. Estamos com 2,5, agora a gente quer chegar nos 3. Olá. Só depende de vocês agora, viu? Dá aquela força pra gente, aquela moeda de troca. Pessoal, reforçando, manda o link. Quem já está no grupo do Quinta com IDM, encaminha o link para aquela pessoa que vocês acreditam que essa mensagem, esse trabalho faça bem para eles também. Lembre-se, sabedoria é compartilhar aquilo que faz bem para a gente. Então, vamos usar a nossa sabedoria. Compartilha, tá? Uau, não é só por ajudar o canal, não é essa a questão, é a questão de ajudar pessoas, certo? Vocês estão por aqui, se vocês chegaram até aqui, é porque vocês têm um propósito dentro de vocês de melhorar a si mesmos e também melhorar quem está à sua volta. Então, bora lá ajudar quem está à nossa volta. Certo, Murari? Faz o bem para nós, faz o bem para vocês. É bom para todo mundo. Compartilhe. Perfeito, Carmen. Tamo junto. Quinta-feira que vem, no mesmo horário, às 20 horas, contamos com a sua presença. Beijo, fica com Deus, Carmen, e até a próxima, gigante. Beijo, pessoal. Beijo, gigante. Até semana que vem.